Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui do Palmeiras, que venceu a equipe do Juventude por 2-0 fora de casa, gol de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Palmeiras que, mesmo com o time alternativo, venceu facilmente a equipe do Juventude, com grande atuação do goleiro Carlos Miguel, que vem sendo muito elogiado, principalmente pela mídia paulista e também a mídia do futebol brasileiro. Mas antes desse vídeo, pedimos que você deixe o seu comentário de onde você está falando, a sua cidade, seu estado, para que nós venhamos saber de onde é a nossa audiência. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Palmeiras contratou muito bem. É goleiro para se tornar melhor goleiro do Brasil. Saiu do Corinthians como um goleiraço. Aí muita gente falou, mas o Carlos Miguel não agarrou na Europa. Azar. Europa envolve adaptação, talvez sacanagem de treinador. Meu amigo, que goleiraço. Frio, tamanho 2,6 metros. Não é aquele cara de 2,6 metros descoordenado, pelo contrário, tem envergadura, tem flexibilidade, é um goleiraço, é goleiro para ser titular do Palmeiras por anos e anos, e digo mais, hein? Mesmo o Everton se recuperando, não sei se vale tirar o Carlos Miguel do time. É um jogador que, ganhando experiência, ganhando maturidade, ganhando minutagem, tem tudo para ser melhor goleiro do Brasil e goleiro para a seleção brasileira. Eu falei desde que o Palmeiras contratou, que contratou muito bem e barato para o quanto ele agarra. E tá aí, já tá agarrando muito, já tá sendo decisivo, foi na Libertadores, tá sendo no Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, para mim, em breve, já vai ser o melhor goleiro em atividade no Brasil. E terminou o jogo do Palmeiras, Palmeiras foi a Caxias do Sul fazer um treino, a realidade é essa, né? O time reserva, tudo. Foi fazer um treino, um jogo em que o Palmeiras ganhou a hora que quis, jogou do jeito que eu quis. Obviamente, muitos jogadores foram poupados e o Abel tinha que fazer isso mesmo, porque o desgaste na quinta-feira foi gigante. E quinta-feira tem de novo um outro grande jogo contra a equipe do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras continua um ponto à frente do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, e assim vai até o fim. Restando 7 rodadas, os dois times brigando muito pelo título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. E eu vi um Palmeiras hoje que trabalhou, tocou bola, administrou o jogo do jeito que quis, e um Juventude realmente que vai ser rebaixado, não tem como, devido até à falta de qualidade, à falta de entendimento tático, enfim. Palmeiras com um time com 3 jogadores só que jogaram o jogo da quinta-feira, e com o time praticamente todo reserva aí. E nós vimos um jogo que o Palmeiras fez o que quis, jogou do jeito que quis, foi pra cima, fez gol que quis fazer, administrou um treinão mesmo do Palmeiras hoje contra o Juventude, muito superior, muito forte o time do Palmeiras. E tá aí na liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol, Palmeiras 2-0 no Juventude. Foi muito importante a vitória do Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul, e foi segura. O Palmeiras foi melhor o tempo inteiro, teve chance antes de fazer 1-0, marcou 1-0 numa boa jogada de Kelvin, passe de Rafael Veiga, líder de assistências do Palmeiras do ano, e gol de Bruno Rodrigues, que tinha saído do Jejum contra o Juventude no Allianz Parque, e fez mais um gol contra o Juventude em Caxias. O jogo não era simples. Assim como o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o Palmeiras podia perder em Caxias do Sul, mas venceu. Venceu e manteve a liderança. E mais, descansou 8 titulares do jogo contra a LDU. Isso foi fundamental. O time cansado, depois de jogar contra Flamengo, LDU em Quito, Cruzeiro, que disputava o título, LDU de novo, a virada incrível, Juventude fora de casa, parecia fácil? Não era. O Palmeiras venceu por 2-0 com segurança, manteve a liderança. Grande resultado, boa. Mais uma vitória do Palmeiras. Então tem que jogar com a autoridade do líder do campeonato. A gente vem nessa regressiva agora, né? E o Flamengo que resolva os seus problemas lá. Porque se o Flamengo tropeçar, a gente vai diminuindo a contagem aí, né? A gente diminui uma rodada. Então a gente realmente tem um time, um treinador
A gente tem que abrir um parênteses sempre para falar desse cara, né? E se o Palmeiras continuar jogando da forma como jogou, se impondo como líder do campeonato, jogando com a autoridade que jogou, vai pegar mais uma vez. O Santos está lá embaixo. O Santos chegou a 33 pontos, né? O Palmeiras foi a 65. O Palmeiras tem quase o dobro da pontuação do Santos. Olha que absurdo, né? O Palmeiras tem quase o dobro da pontuação do Santos. 33 para 65. Que continua bem no campeonato. Hoje era aquele jogo duro, né? Depois de uma sequência difícil que o Palmeiras fez, jogos da Libertadores, jogos contra o primeiro e segundo colocado do brasileiro, e o Palmeiras passa bem e já vence o jogo na sequência com o time modificado. O pessoal da ESPN Brasil aí do Sport Center também falou aí dessa vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Juventude. Nós vamos ver aí o que os comentaristas falaram dessa partida. Depois do resultado, o técnico Abel Ferreira explicou a estratégia de preservar alguns jogadores para o confronto contra o Juventude, mesmo precisando da vitória para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Felipe Anderson, autor do segundo gol do Palmeiras, também falou desse momento. Palmeiras segue com força nas duas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É jogo a jogo, não vou alterar agora o discurso, é perceber como é que a equipa está, como é que os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física, mas mais que tudo física e emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo na fadiga central, que é aquela que vem da cabeça, do desgaste físico, do refoco, da concentração naquilo que temos que fazer na tarefa. Disse mesmo aos outros que ficaram de fora que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo. Daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Portanto, é a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade, e isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. É um time que luta por todas as competições, então não é porque o treinador colocou alguns jogadores que não vinham jogando que não era importante, porque ele tem confiança no grupo. O grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino, então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, conquistar esses títulos. Palmeiras então reassume a liderança do Campeonato Brasileiro e mantém uma invencibilidade de 18 anos sem perder para o Juventude. A última derrota foi no Parque Antártica em 2007. Juventude segue na vice-lanterna, 26 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Sport em Recife. E o Palmeiras já embarcou de volta para São Paulo nesse domingo à noite. Enfrenta o Santos. Clássico, quinta-feira no Allianz Parque. Serão 6 jogos antes da decisão da Libertadores. Vinícius, obrigada, amigo, pelas informações. Na tela aí pra gente os números deste Juventude 0, Palmeiras 2. Posse de bola 50% a 50%, finalizações 12 a 14, no alvo 10 a 5, ações na área rival 19 a 20, escanteios 4 a 1, posses recuperadas 54 a 49. E os números do Palmeiras contra equipes do Z4 neste Brasileirão. Em 7 jogos, são 6 vitórias e 1 empate, um aproveitamento de 90,5%. 19 gols marcados para 6 gols sofridos. Vitória hoje para cima do Juventude, 2-0. Comentaristas também da mesa redonda falaram aí sobre essa grande vitória e a volta, né, do Palmeiras à liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que agora está na liderança, voltou à liderança isoladamente com 65 pontos e 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo. Vamos ver o vídeo. Toda a nossa deferência. Então, ele fez 1-0, acho que isso acalmou um pouco vocês, acalmou a todo mundo, né? Só deixou o resto do Brasil preocupado com 1-0. No segundo tempo, gente, o time fluiu melhor, a jogada
o Palmeiras começou a jogar um pouco mais. Felipe Anderson, que estava numa preguiça, né? É, e a coisa não estava caminhando bem. Ele fez uma boa jogada a 1 minuto. Aos 7 minutos, o Aníbal chutou uma bola importante. Aos 10, o Maurício entrou no lugar do Veiga. E aos 15h40, um golaço, uma bola recuperada lá atrás para o Felipe Anderson. E ele entrou no jeito, né? Pegou ali com o pé direito, meteu um balaço, golaço, certo? Fez 2-0, o passe do Fux também, que tá muito bem no time. Cara, o Bruno Fux tá jogando demais. Aos 19 saíram Facundo e Felipe Anderson, entraram o Andrés e o Sousa, e o time, curioso, né? Depois do 2-0 foi quando o time se complicou. O Carlos Miguel fez 5 defesas importantes, né? 5 defesaças, é disso que vocês estão falando. Carlos Miguel, diz aqui o nosso querido Luiz Gustavo. Boa, Luiz Gustavo. Carlos Miguel tem explosão, né, cara? Agora, e ele tá dizendo aí que em lances simples, às vezes se atrapalha, isso pode custar caro. Mano, sério, cara? Que lance simples que ele se complicou, velho? Eu não tive essa percepção, não. O cara pegou e, caramba, pegou bolas importantes, né? Impressionante, tá? Gostei do Carlos Miguel, nada a dizer a respeito dele, da atuação dele. Direto a Caxias do Sul, São Paulo, o Palmeiras venceu a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Silvestre está acompanhando a zona mista depois de mais uma vitória do Verdão. Pois não, Silvestre? Felipe Anderson, autor de um dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, falando na zona mista. Garrafa, boa noite, pessoal. Vamos com um dos nomes da noite. Jogadores que não vinham jogando, que não era importante, porque ele tem confiança no grupo. O grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino. Então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, é conquistar esses títulos. E sabemos que é difícil, se errar um jogo pode complicar todo o campeonato, todo o trabalho que foi feito desde o começo. Então não tem essa, nós focamos jogo a jogo, que é o mais difícil, né? Porque tem essa final e muito se fala disso. Mas nós sabemos que para chegar bem lá nós temos que pensar jogo a jogo e estar confiantes e todo mundo pronto. E depois de uma virada épica, esgotamento mental e físico, não tinha outra alternativa a não ser colocar um time, digamos, alternativo, Felipe? Não, então, mas isso do time alternativo é muito difícil de dizer, porque todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso, para todos estarem prontos, e todos deram resposta hoje dentro de campo. Então isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo, mas time que luta por todo título não tem que ter ego ou pensar em titular ou time misto. Todos têm que estar prontos a hora que ser chamado e dar o melhor. Exatamente, sobre a competição, a gente vê Carlos Miguel entrando no lugar do Everton e fazendo seu trabalho. Você entra, fez gol, Bruno Fux na zaga, tem o Alan que jogou o jogo passado e foi bem. Tá concorrido buscar um lugar nesse Palmeiras? Ah, com certeza, por isso que eu falo que todo mundo tem que procurar ali se recuperar o mais rápido possível. Todo mundo quer jogar, ainda mais em reta final, mas aqui temos o lema que todos somos um, então às vezes alguém fica um pouco mais chateado por jogar menos minutos, mas a gente sempre coloca o time em primeiro lugar, e isso que tem feito a diferença em todos esses anos no Palmeiras. O Flamengo ganhou no sábado. Como foi dormir de sábado para domingo em segundo lugar? Isso aumenta a pressão para o jogo em que vocês acabaram ganhando, triunfando? Como é que funciona isso na cabeça do jogador profissional que está acostumado com pressão, mas especificamente nesse recorte? Não, eu creio que em reta final a diferença total é saber lidar com isso e olhar só para a gente. Nós temos uma vantagem mínima ali de 1 ponto, então temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que isso tire o nosso foco. Se eles ganharem ou mesmo perderem, não pode mudar o nosso pensamento para cada jogo. É difícil, é um desafio, né? Mas time que luta ali e está na posição em que nós estamos, não podemos nos distrair com resultados do nosso adversário.
Obrigado, Felipe Anderson. Saiu o Felipe, entra o Alexandre Silvestre. Tudo bem, Garrafa? Só para completar rapidamente essa minha primeira participação, para você já sair girando aí na bancada, Garrafa. 2-0 Palmeiras, Felipe Anderson fez o segundo. O primeiro foi do Bruno Rodrigues, que de novo marcou contra o Juventude. Palmeiras reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que até esse jogo estava em primeiro, mas voltou para segundo lugar. À sua disposição, querido Abel já falou, tudo muito rápido. Palmeiras volta em voo fretado. Segura aí, Silvestre, boa noite. Você volta com o técnico Abel Ferreira, vai trazer a coletiva, os principais momentos do Abel. Você tem ainda na zona mista a movimentação por aí. Eu quero explorar ponto a ponto com você, porque o Palmeiras e o Flamengo estão par a par, né, nessa temporada, brigando firmes aí pelas duas competições que restam, exceção feita a Copa do Brasil, que nem Palmeiras e nem Flamengo, né? Então, Palmeiras e Flamengo brigando par a par no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Existia quem nem acreditasse que o Palmeiras chegasse na Libertadores. A gente já foi direto para Caxias na abertura do programa, nem dei boa noite à nossa bancada. Tá tranquilo, eu tô de agasalho aqui mais para me preservar um pouquinho, porque eu já tô ficando tiozão, velhinho, sente mais frio, né, Garrafa? Palmeiras 2-0, jogou praticamente com o time reserva, Gustavo Gomes nem no banco ficou, o Alan, que foi destaque da virada épica do Palmeiras da Libertadores, também preservado, esses dois por questões físicas. O jogo foi muito desgastante na classificação do Palmeiras para a grande final contra o Flamengo da Libertadores da América na última semana, e aqui o time alternativo, barra, reserva, deu conta do recado, nem precisou fazer tanta força assim. Foi uma equipe que jogou mais de contra-ataque. O Palmeiras veio com uma linha de 4, voltando à linha de 4 na defesa, abandonando aquele esquema que deu certo no jogo da volta da Libertadores com linha de 3, com a Alain de ala pela direita. Então, o esquema mais clássico do Abel Ferreira, 2-0, Bruno Rodrigues voltando a marcar. Depois o Felipe Anderson, Carlos Miguel fez uma grande partida, pegou várias bolas no segundo tempo, mas a partida estava bem encaminhada com vitória do Palmeiras, que, como o Felipe Anderson comentou na zona mista, Palmeiras foi dormir de sábado para domingo no segundo lugar, porque o Flamengo no sábado à noite ganhou do Sport 3-0 no Maracanã. E hoje o Palmeiras conseguiu recuperar essa posição, reassume a liderança isolada e começa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Santos. E eu estou aqui à sua disposição para chamar Abel Ferreira quando estiver pronto. O Palmeiras venceu a equipe do Juventude pelo placar de 2-0 em Caxias do Sul e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras assumiu a liderança logo após o Flamengo vencer a equipe do Sport por 3-0 no Maracanã e assumir nesse sábado para o domingo, assumir a liderança da competição. Mas o Palmeiras voltou a jogar com o time alternativo e venceu a equipe do Juventude pelo placar de 2-0, gols de Bruno Rodrigues e também gol de Felipe Anderson. Com isso, grande atuação, não podemos esquecer, do goleiro Carlos Miguel, que vem substituindo à altura o também goleiro Everton, que só voltará a atuar pelo Palmeiras na próxima temporada. Com isso, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto de diferença do Flamengo, e também aí encaminha, né, essa liderança da competição e poderá ser campeão das duas competições, tanto da Libertadores, a qual está na final com o próprio Flamengo, como também do Campeonato Brasileiro. Se você gostou aí do nosso conteúdo, gostou do vídeo, já peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e também deixe os seus comentários aí. É muito importante você participar, né, interagir nos nossos vídeos, porque o YouTube entende, né, a plataforma entende junto ao algoritmo que você gostou do nosso conteúdo. Deixe aí a sua cidade, deixe o comentário também do seu estado, para que nós venhamos mandar um salve para você no próximo vídeo.